Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico, meus queridos amigos. Por isto, por gentileza, usem a lógica e principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Me acompanhe na leitura do livro de 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 13, onde encontra-se o seguinte registro. Mas se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Veja bem, na essência todos nós somos o próprio Cristo. Sim, você pode não reconhecer essa verdade, mas Cristo reconhece que na essência ele é exatamente este Espírito que se encontra na carne. Se na essência nós não somos estes corpos, e sim o Espírito que habita este corpo humano, quem na realidade nós somos, senão o próprio Cristo? Veja bem, neste caso, como que fica com respeito à ressurreição dos mortos? Por acaso tem a ver com as pessoas que estão postas no cemitério? A resposta é não. A ressurreição acontece aqui em vida, porque nós, sim, somos os mortos que precisamos alcançar a ressurreição, porque nós nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados. Preste atenção, meu querido amigo. A ressurreição nada tem a ver, repito, com as pessoas que já foram enterradas em um cemitério, porque aquelas pessoas já retornaram para junto do Pai. Sim, você acha que eu estou equivocado? Me acompanhe na leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Se o Espírito é o próprio Cristo, e se na essência nós somos o próprio Cristo dormindo na carne, e este Espírito, quando este corpo humano é desfeito, o Espírito retorna para junto do Pai, podemos entender que não há necessidade daquelas pessoas ressuscitarem para voltarem para junto do Pai. Porque Cristo, ele retorna para o lugar de onde primeiro ele saiu. Quando este pó retorna ao pó, este Espírito que é Cristo, ele retorna para junto de Deus. Ou seja, todas as pessoas que morreram lá no cemitério, sim, que foram enterradas no cemitério, todas essas pessoas já recuperaram a sua verdadeira identidade e retornaram para junto do Pai. Porque todas elas, na realidade, eram o próprio Cristo. Elas apenas não tinham consciência a respeito dessa verdade. Por isso, nós precisamos recuperar a nossa verdadeira identidade em vida, ou seja, a ressurreição acontece aqui. Nós precisamos recuperar a nossa verdadeira identidade em Cristo. Nós precisamos reconhecer esta verdade espiritual, que nós somos o próprio Cristo. Então, tragada será a morte pela vitória. Você não irá sofrer humanamente falando, porque você já terá passado da morte para a vida. Nós precisamos alcançar a ressurreição dos mortos, não aquelas pessoas que foram postas no cemitério. Aquelas lá já recuperaram a sua verdadeira identidade, porém não aqui neste lugar, e sim lá no céu. Mas é da vontade do Criador que nós recuperemos a nossa verdadeira identidade espiritual aqui. Por isso a ressurreição dos mortos, repito, acontece aqui, e eu irei lhe dar as provas necessárias para você testificar desta veracidade. Vamos para o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porém, eles não haviam sido enterrados no cemitério. Seus corpos humanos não haviam sido enterrados lá no cemitério porque eles não haviam morrido humanamente falando. Mesmo assim, eles já haviam passado da morte para a vida. Mas que mistério é este? Bom, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos concedeu vida. Se ele concedeu vida é porque antes estávamos mortos, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, mortos na cegueira espiritual por causa do discernimento da carne. Sim, quando você nascer de novo, quando você recuperar a sua verdadeira identidade, você irá perceber que desde o princípio você era o próprio Cristo. Por isso ele vos concedeu vida, estando morto lá no cemitério? Não, estando morto na cegueira da mentalidade da carne, que é inimiga do Espírito. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo afirma: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Naquela ocasião, os apóstolos já haviam ressuscitados com Cristo e estavam buscando as coisas do alto. Sim, Paulo que o diga. Paulo, ele disse que ele se esquecia das coisas que para trás ficavam e prosseguia para as que estavam diante dele. Ou seja, ele estava buscando as coisas do alto e ele já havia ressuscitado. Porém, o seu corpo humano não havia sido enterrado em um cemitério e muito menos ressuscitado em uma tumba. O que havia morrido era o corpo do pecado, o corpo mental, a mentalidade da carne.
A partir deste momento já não era mais eles que estavam vivos. Se não era eles que estavam vivos, quem é que estava vivo? Veja, o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Preste atenção. Então ouvi uma grande voz do céu, que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Os mortos que morrem no Senhor? Por acaso as pessoas lá no cemitério, elas estão morrendo em Cristo? Não. Veja quem é que morre em Cristo. Que morto é este que está morrendo? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo foi crucificado com Cristo. Ali estava Paulo morrendo no Senhor. Porque antes deste momento, Paulo se encontrava morto em seus pecados. Então, quando diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, são a respeito das pessoas que ainda não nasceram do Espírito. A pessoa que ainda não nasceu do Espírito se encontra morta em seus pecados. Então, quando ela for crucificada com Cristo, ali estará ela morrendo no Senhor. E a partir desse momento não será mais ela que estará viva. Preste atenção, disse Paulo: assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, no final das contas, é o homem natural que morre, mas não é o homem que ressuscita, é Cristo. Paulo disse: já não sou mais eu que estou vivo. Após a ressurreição, era Cristo que estava vivo em seu lugar. Preste atenção, meu querido amigo. Não é você que está morto. É Cristo que se encontra morto. É Cristo que precisa despertar na carne. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos. É Cristo que ressuscita dos mortos. Preste atenção. Quando Jesus foi crucificado, quando ele ressuscitou, ali estava Cristo ressuscitando. Um símbolo deixado por Deus para abrir o nosso entendimento para aquilo que acontece a nível espiritual. Quando Paulo foi crucificado, assim como Jesus, de forma literal, ou melhor, de forma simbólica, quem é que estava vivo após a ressurreição? Disse Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No livro de Romanos, repito, capítulo 6, versículo 9, Paulo afirma: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Quando Paulo ressuscitou dos mortos, a morte não tinha mais poder sobre ele, porque já não era mais ele que estava vivo, e sim Cristo em seu lugar. Neste caso, é Cristo que ressuscita dos mortos. Paulo era este morto. Cristo ressuscitou sobre a pessoa de Paulo. Quando isto aconteceu, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim Cristo. A ressurreição dos mortos nada tem a ver com pessoas ressuscitando no cemitério, porque o quem se encontra morto é Cristo no homem. Você acha que eu estou equivocado? Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural, que foi exatamente isto que Paulo fez, e ressuscita o corpo espiritual. Quando o corpo mental de Paulo foi desfeito, foi estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Então já não era mais Paulo, e sim Cristo. Porque é o corpo espiritual que ressuscita, não corpos humanos em um cemitério. Você acha que eu estou equivocado? Então preste atenção. Não é você que morre quando o corpo humano morre. Sim. Quando as pessoas são enterradas em um cemitério, não são elas que estão morrendo, e sim Cristo, meu querido amigo, pois você já está morto. Sim, você já se encontra morto. Você precisa ressuscitar, porque na essência você é o próprio Cristo. Por isso que é Cristo que ressuscita dentre os mortos, e não os seres humanos no cemitério. Quem morre é Cristo, por isto o espírito volta para Deus. Eu não sei se você percebeu. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando este corpo humano morre, é o espírito de Cristo que retorna para o Pai. Neste caso, podemos entender que nada tem a ver com seres humanos morrendo. A morte sempre diz respeito a Cristo, porque o Verbo se fez carne quando você nasceu. Ali estava o próprio Deus assumindo esta natureza humana. Este corpo humano não é seu. Este é o corpo humano de Cristo. Este é o corpo humano do Senhor. Este é o templo de Deus. Não é a sua casa. É o templo da morada do Altíssimo. Por isso que quando este corpo humano morre, este espírito do próprio Deus retorna para o céu.
É Ele que retorna. Nada tem a ver com você. Porque desde o princípio é Cristo em nós, a esperança da glória. É este Cristo que retorna para o Pai, não seres humanos. Você acha que eu estou equivocado? Então veja o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 25, versículos 34, 35, 37 e 40 a respeito da parábola. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e sede, e te demos de comer e beber? E respondendo o rei dirá: Em verdade te digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Todos nós somos na essência o próprio Cristo. Quando você deixa de fazer bem ao seu próximo, você está deixando de fazer bem a Cristo. Quando você prejudica qualquer pessoa, você está prejudicando Cristo. Porque desde o princípio, Cristo em nós, nada tem a ver com homens. Esta mentalidade da carne te impede de refletir sobre esta realidade espiritual. Por isso, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo, para você possuir a sua verdadeira mente espiritual, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Desde o princípio sempre foi Cristo. O Verbo se fez carne, sempre foi Deus em nós. Nada tem a ver com a nossa humanidade, com a nossa mentalidade da carne. Se uma pessoa morre, na realidade quem está morrendo é Cristo. Veja o que consta no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Sim. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, diz: E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sempre foi Deus desde o princípio. A sua verdadeira identidade é espiritual. Você é o próprio Cristo, dormindo na carne, aguardando despertar dentre os mortos. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Quem levanta é Cristo, quem ressuscita é Cristo. Cristo ressuscita dentre os mortos. Na essência, nós somos exatamente este próprio Cristo. Não há como fugir desta realidade. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Para recapitular. Mas, se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Não existe ressurreição dos mortos para as pessoas que foram enterradas no cemitério. Aquelas pessoas eram o próprio Cristo. Este Cristo já retornou para o Pai. Sim, se Cristo retorna para Deus, como poderia ele estar aguardando a ressurreição destes corpos lá no cemitério, se ele já está junto do Pai? Porque todas aquelas pessoas que foram enterradas no cemitério, elas eram o próprio Cristo. Elas apenas não constataram esta realidade em vida. Por isso é da vontade do Pai que nós despertamos, ou seja, que nós alcançamos a ressurreição dos mortos em vida, para cairmos em si, para entendermos que nós somos o próprio Cristo. Neste caso, neste dia, tragada será a morte na vitória. Antes deste corpo retornar ao pó da terra, se você recuperar a sua verdadeira identidade espiritual, você irá poder despertar os outros que se encontram dormindo na carne. Seria isto, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.